Então, agora, 13ª lei, que é a última lei da apometria. Lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Enunciado: enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsediado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Fale. José Aquilino levantou a mão. Levantei, esqueci de abrir o microfone. Eu passei por uma experiência, né, dessa, né, com relação à bebida alcoólica. Eu nunca fui de beber muito, sempre bebia no final de semana, e, de repente, houve, assim, uma coisa meio que compulsiva, né? E eu já estava ficando preocupado. Eu pensei até que eu estava entrando num processo de alcoolismo. E pensei em procurar o psiquiatra, só que eu, observando melhor, eu percebi que era alguma influência. Procurei os lugares apropriados para isso. Primeiro fui fazer tratamento de desobsessão. Realmente ocorreu isso. E haver a melhora, e depois eu entrei num processo como se eu estivesse entrando numa depressão. Fui para um centro espiritualista, onde eu passei, dentre outros tratamentos, pela apometria, e realmente foi aí que o problema foi completamente solucionado, que até hoje, né, eu realmente, tipo assim, não tenho a menor vontade. Diga-se de passagem que a cerveja nunca foi a bebida da minha preferência. E nesse período, a vontade que eu tinha era só de tomar cerveja, e diariamente, e num horário certo. Era tipo aquele horário, 5, 6 horas da tarde, todos os dias. Me batia aquela vontade que mas eu não quero beber, porque eu ia no bar, às vezes pegava a cerveja, colocava em casa, e eu digo, eu não quero. Uma guerra, uma tremenda guerra. Enfim, passei, sim, por esse processo de desobsessão, de centro espírita, mas foi com a apometria que o problema foi, de fato, solucionado. Isso já tem quase 10 anos, e eu não gosto nem de sentir cheiro de cerveja. Tá? É isso aí. É. Só contar essa experiênciazinha rapidinho. E aí, lá eles falaram que era gente do passado, era espírito do passado? Sim, no centro espírita não, mas no centro espiritualista me informaram de quem era, e que, no caso, era até um espírito familiar, e eu identifiquei que realmente eu tive um tio que era alcoólatra, tá? E ele estava em sintonia comigo. Uhum. E era justamente o horário que ele, quando me falaram lá, foi que eu fui fazer o link, tá? Meu tio tinha esse hábito, o horário dele começar a beber era tipo assim, final de tarde, e aí ele ia dormir embriagado, né? E tipo, de manhã ele não, durante o dia ele não procurava, mas era aquele horário certinho, tipo, final de tarde mesmo, 17 horas, por aí. E aí ele tomava todas e ia dormir. Acabou falecendo, né? E de cirrose, claro, né? Depois de tanto estrago. E ele bebia muito, muito, muito. Tá? E o que me informaram no centro espiritualista foi que era um espírito familiar e que estava em sintonia comigo. Então, aí eu diria que esse caso que você relatou seria um caso de ressonância vibratória por indução espiritual. Ah, entendi. Indução espiritual, que seria o que o povo costuma chamar de encosto, certo? Certo. Indução espiritual é um espírito familiar, né, que esteve presente
participou da sua presente encarnação, correto? Já que era seu tio. Correto. Então, desencarnou, e aí ele encontrou campo em você, e você, por ressonância vibratória, começou a sentir as necessidades que ele tinha. Entendi. Né? Aqui já é um pouco diferente, nesse caso da 13ª lei. Né? Ele fala de espíritos do passado, você reencarna, porém, aí nós vamos entrar num assunto chamado bolsões kármicos, né? Sim. Aquelas pessoas que você feriu, que você matou, que você, né, perseguiu, que se tornaram seus inimigos naquela época, eles continuam afetando a sua vida atual à distância. Eles vivendo numa época remota, mentalmente envolvidos num ambiente, né, antigo, e afetando você no presente. Tá? Nós vamos ver isso aí. Tá, obrigado pelo esclarecimento. Valeu. Então, em primeiro lugar, procede-se ao atendimento dos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para as instâncias do astral especializadas no tratamento de tais casos. Nunca se deve esquecer que um obsessor ou qualquer sofredor só se atende uma única vez. Se bem feito o tratamento com assistência espiritual devida, todos os espíritos malfazejos são retirados definitivamente num único contato. O Lacerda, antes de ele explicar a 13ª lei, ele faz uma introdução, né, de um atendimento normal e traz algumas considerações que, via de regra, né, o obsessor é tratado em uma única sessão, certo? Ele está ali, aquela entidade, em uma única sessão é para ser tratado. É a observação que ele faz, tá? E a outra observação mais à frente é que não pode deixar esse espírito solto, como a gente vê em muitas casas kardecistas tradicionais. Né? O espírito ele precisa de encaminhamento, ou ele se converte para a bandeira do Cristo, ou ele é encaminhado para um hospital, ou ele, se for um espírito muito perigoso, ele vai preso. Certo? Não se pode deixá-lo solto. Deixar obsessores soltos após breve esclarecimento evangélico, como se faz em sessões kardecistas, é um erro. Não é com um simples diálogo de alguns minutos que se demovem perseguidores renitentes ou magos negros. Reafirmamos, esse procedimento clássico torna o trabalho inócuo e até prejudicial. A remoção de todos esses seres pode ser feita em algumas sessões. E aí, quando são vários, aí realmente, né, tem que marcar mais de um. O caso é muito grave, é mais de um obsessor. Não dá para tratar todos ali naquela única sessão. Aí é necessário, sim, fazer outras sessões para continuar o tratamento e tratar os outros obsessores. Se o doente, depois, não apresentar melhoras definitivas, devemos dar início ao estudo de suas encarnações anteriores. Para tanto, abrimos as frequências dessas encarnações para atendimento aos espíritos que estacionaram no tempo. Todos eles, quase sempre, são profundos sofredores. Alguns ainda se encontram acorrentados em masmorras, outros vivem em cavernas ou se escondem em bosques temerosos, famintos, esfarrapados. Eles maldizem quem os prejudicou, formando campos magnéticos de ódio, desespero e dor profundamente prejudiciais. Então, veja aí que ele já está dando o passo aí, o primeiro passo para tratar os espíritos que ficaram no passado, né, no monoideísmo, naquele pensamento, e em torno dele eles criam, plasmam, né, todo o ambiente daquele tempo antigo.
E aí os médiums vão perceber o quê? Como? Abrindo a frequência das encarnações anteriores do consulente. Vocês vão ver em apometria muito se falar em abrir frequência. O Vitor Ronaldo Costa, ele fala sobre isso, eu achei pertinente trazer essas considerações dele sobre a abertura de frequência do assistido. Depois de procedermos ao desdobramento do enfermo, nos voltamos para os médios e solicitamos a atenção de todos. Se o socorro for à distância, não esquecer de ler em voz alta o nome completo do assistido e o seu respectivo endereço, de modo a facilitar o deslocamento rápido da equipe espiritual. Aguardamos alguns segundos e damos o comando de abertura das frequências. Enquanto isso, prosseguimos emitindo os pulsos energéticos, pausadamente, de modo a permitir a melhor sintonia possível de cada médium com a psicosfera do enfermo. Aguardamos um pouco e passamos a anotar as informações. Veja que ele começou, né, faz o desdobramento, o operador pede atenção da equipe. Toda a equipe participa nesse momento. Todos, os que dão apoio, os que estão ali na mesa, eles vão doar o seu ectoplasma, e aí porque ele fala, né, solicitamos a atenção de todos. E o Robson Pinheiro, ele enfatiza isso no curso Master em Apometria. Essa necessidade de dar atenção dos demais para que todos fiquem numa mesma sintonia, né, e possam doar o ectoplasma, dando a sua energia para que todo o procedimento da apometria possa ocorrer com êxito. Então, a abertura de frequência é muito simples, né? Você dá os pulsos, abrindo a frequência agora de fulano de tal, e se você quiser ir para o passado para investigar os bolsões kármicos, né, a influência dos espíritos do passado, do consulente, que afetam o consulente, é só intencionalmente o operador se dirigir para esse objetivo. Certo? Não tem segredo nenhum, questão de direcionamento mental do que se está fazendo na hora de comandar os pulsos. Lembra o que poderá acontecer de cada sensitivo se ater a um detalhe, por exemplo. Alguém fará menção aos sintomas externados pelo doente. Outro identificará a presença de aparelhos parasitas inseridos em sua tessitura perispírita. Aquele outro identificará os pontos de ligações obsessivas, descrevendo com maior ou menor nitidez os obsessores envolvidos na trama e assim por diante. A partir de então, estabeleceremos uma sequência de atitudes e, juntamente com a orientação dos mentores, iniciaremos a pesquisa do caso. Então, ele aqui já relata o que aqui pode suceder. Todos vão perceber a mesma coisa? Não. Um vai perceber coisa totalmente diferente, um pedaço, digamos, de um quebra-cabeça. Certo? Ninguém tem a visão absoluta e nem toda a percepção é idêntica, vai depender muito do observador. Certo? E aí vai se juntando as peças para poder entender aquele caso. Então, voltando à explicação do Lacerda. Quando o enfermo encarnado recebe o alívio que se segue ao afastamento dos espíritos mais próximos, os que estão na atual encarnação, esse alívio não se consolida porque as faixas vibratórias de baixa frequência, oriundas do passado, refluem e se tornam presentes por ressonância vibratória. O enfermo encarnado, partícipe ou causante daqueles passados barbarismos, continua a receber as emanações dessas faixas de dor e ódio. Sente também ele
íntima e indefinida angústia, sofrimento, desespero. Somente terá paz se o passado for passado a limpo. Né? Algum comentário, turma? De encarnação a encarnação, vai se limpando as faixas do passado. Isso ele está falando do tratamento na apometria, né? Vai regredindo, vai dando os comandos, abrindo, regredindo não, correção, aqui ele está falando em abrir frequências do passado, tá? Abrir frequências do passado, não é necessariamente regredir o consulente, mas também é possível, sim, dar os comandos para a regressão do passado do consulente e ele próprio não, quem que fala? É o João Pedro Farias, fala que em correção, é o Victor Ronaldo, viu? Está no livro Desobsessão e Apometria de Victor Ronaldo, que nos casos de regressão temporal, de projeção do espírito ao passado, normalmente consegue ter esse acesso a bolsões kármicos. Pode falar. O que acontece quando abre essas frequências, Vandré? Porque quando faz a regressão, a gente sabe, né? Leva o espírito para o passado, ele vai reviver. Mas quando abre a frequência do assistido, o que a equipe vai acessar? Então, a equipe está com médiuns desdobrados. Esses médiuns que foram desdobrados normalmente têm a lucidez extrafísica, certo? Então, se não tiver lucidez extrafísica, não adianta desdobrar o médium para ele poder enxergar alguma coisa que ele não vai enxergar. E nem todos têm essa aptidão. Se não for médium desdobrado que tem a lucidez extrafísica, quem pode enxergar? Os clarividentes. Um clarividente na equipe vai poder visualizar o que é que se passa naquele plano, né, no plano extrafísico. E, na verdade, o que é que há? Os espíritos estão não é uma viagem no tempo, né? Aqueles espíritos obsessores estão no mesmo tempo da atualidade, porém, eles estão vibrando no passado, certo? Eles estão ali no monoideísmo, ideia fixa das coisas do passado. Você abre a frequência intencionalmente do consulente. A frequência do passado do consulente, conforme se diz, é justamente para acessar essas vibrações criadas por esses obsessores. Não sei se eu consegui ser claro, né? Pouco. Não deu para entender. É como se abrisse portas onde ele vai conseguir ver o que foi que aconteceu com aquela pessoa, sem necessariamente precisar levar ela no passado para ser visto. Os médiums vai começar a ter acesso a esses bolsões, vão começar a ver, ou pela clarividência, né? Sem estar desdobrado mesmo, ou pela clarividência extrafísica, desdobrado. Alguém mais? Sim, só para ilustrar isso, também uma experiência própria, e que esse ano eu passei, né, no outro centro espiritualista, onde o condutor lá do trabalho, né, é uma equipe de médiuns, então ele ia desdobrando os corpos. Eu não entrei em nada, ele simplesmente viu em cada corpo, desde o sétimo corpo sutil, tá? Então ele começa, por exemplo, do sétimo e vem descendo. Em cada corpo sutil eles iam encontrando coisas, cada um, na verdade, cada um
dos membros da equipe lá, via uma coisa, como você falou aí, nem todos veio, é como formando, assim, era peças que iam formando um quebra-cabeça. E aí eles faziam o processo de desmanche, encontraram, né, equipamentos parasitas em mim, coisa que eu nem tinha me dado conta, só depois eu digo, tal coisa que eu sentia, eu não sinto mais. Então, mas basicamente é isso, é o que Darlene colocou aí, como é que acontece isso, né? Eu não fui eu não fui levado a uma regressão, mas os médios, sim, desdobravam cada um dos meus corpos sutis, ali foram encontrando, digamos, problemas, e que eles, com as técnicas dele, com os comandos dele, foram, né, resolvendo, ok? E resolver. Muita coisa eu melhorei. Só para ilustrar aí. Mais uma vez, obrigado. Darlene, esse assunto, ele é vasto e é complexo, tá? Tenho para mim, isso porque estudando, né, a gente vê as terminologias, eles falando em abertura de frequência do consulente, abrindo a frequência do passado, não necessariamente uma projeção ao passado, uma regressão ao passado. Mas tem para mim, na minha opinião, né, que nessa abertura de frequência do passado, eles terminam acessando os chamados registros etéricos. É uma hipótese que me veio agora, viu? Viu, Darlene? Estou ouvindo. Acesso... Faz sentido. Não tenho certeza, mas é uma coisa que surgiu agora, nessa abertura de frequência do passado, ele tem acesso a esses arquivos que, né, que a luz do sol, ele fotografou, ele registrou. Pode acontecer. Eu concordo. Então, vamos prosseguir. Né? O negócio é que a gente precisa estar sempre estudando, né? A gente não pode dar um ponto final em tudo. Né? Sempre deixar uma interrogação, investigar, construir o conhecimento, não é? Até porque a apometria mudou muito de lá para cá. Muita coisa está sendo explicada de uma melhor maneira. Sim. E o assunto também, ele é muito complexo. A primeira vez que a gente teve acesso a essas leis, né, que a gente até teve uma apresentação no colegiado já faz algum tempo, eu não entendi, a gente leu, estudou, mas com certeza a gente entendeu muito pouco. Uhum. Né? E assim, à medida que você vai vendo uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª vez, é lógico que aí o entendimento vai se ampliando. Então, hoje você já vê a lei, ela já faz algum sentido, você já consegue chegar no estágio da dúvida, né? Porque a primeira vez que a gente viu, não dava nem para a gente ter dúvida de nada, porque não tinha ainda condições de entender. Correto. Mas aí mostra o quanto que é difícil trabalhar com apometria, não é brincadeira. Sim, sim. O que a gente está fazendo não é realmente... Apometria não é para aventureiros. Não. Que estuda, que se prepara, né, tem a base, né, do conhecimento para poder... O que justifica, né, a equipe lá de Robson ficar 10 anos estudando para conseguir, para ter coragem de ir para o exército. E eles foram mesmo que empurrados para a prática, porque acho que se deixasse, eles iam ficar mais tempo estudando. Mas eles foram realmente colocados diante de uma situação que aí não tiveram jeito, tiveram que atuar. E tem gente ainda, né, que se submete para isso, né, que é técnico de apometria, né? E eu não vou, né, nunca, que chega para mim até semana passada dizendo, né, é mesmo, que legal, mas não vou me sujeitar, não. Eu não sei se minha dúvida está pertinente para essa lei, porque às vezes até esquece também um pouco que se passa. Mas desde o momento, quando a gente está no processo de uma equipe de apometria, com um consulente, né, com uma pessoa que vai ser ajudada, e tem, no caso,
né, esse espírito que está sendo obsediado, que veio do passado, aliás, que está no passado, ele está no presente. No caso disso aí, a gente tem que ter a equipe, não tem que ter pelo menos, não é desenhar um mapa, não é, mas criar um mapa estratégico para poder, que enfim está tendo nessa história cronológica, aonde está esse espírito, né, perturbando este aqui, não é? Para você dar certo, né? Eu sei que é para a contagem dos pulsos mesmo, né? Mas tem que ter, na verdade, aquele Vandré, aquele número exato e na chegada exata. Vamos supor, foi 1780, vamos supor aqui, né? Que era uma das encarnações e chegou lá, né? Então, será que é para a gente ter a equipe em estudo dentro dessa pessoa, para a gente ver essa ordem cronológica e fazer parte, né? A partir dessa data, desse milênio, sei lá do que for, ou desse ano, que começou, não é, esse trabalho desse espírito. Não é? Vem uma coisa aqui na minha cabeça assim agora, né, para ver se isso também é investigativo, né? Se a gente também O trabalho da apometria é sempre investigativo, não tem uma fórmula pronta, né? Uhum. Tem uma pessoa, inclusive, que está anotando, fica ali na equipe e anota. Essa pessoa ela vai anotando. Investigativo durante o atendimento. O atendimento, sim. Não é pré-atendimento, porque a pessoa chega lá e a equipe não tem conhecimento. Exatamente, da pessoa, né? Tem um relator mesmo ali. Vai se construindo a história. Em cada médium, né, que vai conseguindo aí, durante o atendimento, vai se construindo a história. Sim, sim, perfeito. Exatamente, ela vai... Tem a anamnese, que é o primeiro atendimento, só para colher alguns dados do consulente, mas a parte do tratamento específico, você vai descobrir depois que abre a frequência, que vê qual é a metodologia que você vai usar. Certo? O que é que você deve fazer? Quais os espíritos que você vai tratar? De que forma? Eu passei por uma anamnese para fazer a apometria. E basicamente eles querem saber de você um pouco da sua história. O que você pensa, como que você age, se tem algum acontecimento na sua vida que te gerou algum... Não chega a ser um trauma, mas aquelas coisas que você tem marcante. Seus relacionamentos, como é seu relacionamento com a família, né? Coisas para ele ter um conhecimento mínimo sobre o consulente. Mas saber exatamente o que aconteceu e tudo aí é só não... E daí, viu, Tiago, que é a necessidade do que aquilo que eu falei lá atrás, né? De o operador, as pessoas envolvidas no trabalho de apometria têm um certo conhecimento de história, geografia, esse conhecimento de humanística, né? Para poder ele se situar, né? Poder saber conduzir o trabalho corretamente. Perfeito. Então, de encarnação a encarnação, vai se limpando essas faixas do passado. Espíritos enfermos, dementados e torturados são recolhidos para o tempo presente e internados em casas de caridade do astral para tratamento eficiente. E, ao final, quando o enfermo encarnado manifesta sinais de que sua cura se consolida, o persistente trabalho de desobsessão, aprofundando-se no passado, terá conduzido à regeneração e à luz centenas, quando não milhares de irmãos desencarnados. Olha, eu achei até um exagero na hora que eu li isso aqui, né? Mas pode acontecer, né? De muitos espíritos. Mas se você pensar, eu estou falando isso por causa do caso que eu assisti lá na casa lá no Joseph Gleber. Se você atender, por exemplo, um cara que foi nazista, que foi responsável pela morte de milhares e milhões de pessoas, aí você vê que esse número tem pertinência, né? Exatamente. E às vezes, o menino que estava sendo atendido tinha 17 anos. Quer dizer, o pessoal não tinha a menor noção que aquele espírito
tinha uma ligação com a vida de tantas pessoas, porque ele foi do grupo lá dos nazistas. Vai de caso a caso, né, Darlene? Caso a caso. Se o cara foi um líder, um influenciador, um ícone para um determinado povo, ele termina, né, a conversão daquele tratamento daquele espírito termina afetando centenas de outros ou milhares de outros, conforme ele diz aqui. E ele era responsável por uma célula. Então, aquela célula dele foi responsável pela morte de muita gente, muitos judeus. Então, aí você vê que pode atingir mesmo, André, essa casa aí. Sim. Tiago, ia falar? Eu fui até contemplado aqui com o que Dá falou, mas essa parte aqui, né, aqui no texto, aqui fala, e ao final, quando o enfermo, né, encarnado se manifesta de sinais de que sua consciência se consolida, o persistente trabalho de desobsessão aprofunda-se no passado, e por aí vai. No caso, assim, eu acho que o tratamento não pode nem cessar logo naquela sessão. Consolidou ali, colocou, então, no caso, esse enfermo tem que continuar ainda sessões, porque ainda ele está ainda limpo, teoricamente, mas no campo dele vibratório e polarizado, ele ainda está na ressonância. E aí tem que chegar para fazer ainda, né, despolarizando a cada sessão, para, pelo menos, né, tá todo cessado. Não é logo, né, André? Acabou curado. A sua colocação foi perfeita, Tiago, né? Porque quando ele fala que a cura se consolida, isso aí já aplicou. Você já aplicou a despolarização dos estímulos da memória, né? Você já deu uma polarização, novos estímulos. Essa pessoa já passou por sessões de magnetismo, porque fica os resquícios no consulente, né? Então, isso aí é muito enfatizado no curso Master, né? Aquela pessoa, ela continua, tratou a parte espiritual, que afastou os obsessores, mas ela é encaminhada para o magnetismo, certo? Ela é encaminhada para o magnetismo para se tratar energeticamente agora. E também, se necessário, até encaminhar para um psicólogo para tratar a parte emocional dessa pessoa, certo? Aqui ele só deu um resumo para dizer que muitos outros espíritos, né, uma gama de espíritos também terminam sendo resgatados, né, acolhidos ou encaminhados, né, com esse tratamento de quando ele limpa as faixas vibratórias do passado de um consulente. Perfeito. Obrigado. Então, aí, nós falamos aqui em ressonância vibratória, né? E aí, no livro Espírito e Matéria, ele traz um conceito da física também. Ele diz: ressonância em física é o fenômeno que ocorre quando um sistema oscilante, mecânico, elétrico, acústico, etc., é excitado por agente externo periódico com frequência idêntica à frequência fundamental do receptor ou a uma de suas frequências harmônicas. Eu achei essa explicação curta aí suficiente para nos dar uma base, né? Eu achei que foi bem claro aí nesse conceito inicial. Aí ele parte para o espiritual. No campo espiritual, ressonância é a transferência de energia de um sistema radiante indutor para outro sistema radiante receptor que tenham frequências sintônicas. Para mim, não teve distinção alguma do conceito acadêmico que ele deu, né? Excelente. Eu acho aí, André, que é o maior texto que defende os obsessores. Pela ordem e excelência. Ressonância em física. Ele que me atraiu, não eu ele. Mestre Lobo, o senhor que é da área aí? Não, é isso mesmo, cara. Beleza, tá excelente. É aquele negócio da vibrações uníssonas, né? A turma vem com um contexto energético ressonante, vem com um contexto energético vibracional de uma certa característica e encontra alguém
é capaz de sofrer a ação dele e aí acompanhar o processo dentro de um processo de ressonância. Gostei, ficou bonito. Bacana. Aí ele explica. É um fenômeno mental. A energia do pensamento do espírito emissor, encarnado ou desencarnado, é captada e absorvida pela energia mental do espírito receptor, esteja encarnado ou desencarnado. Então veja que aí, né, independe de a pessoa estar desencarnada para que esse fenômeno ocorra. Você pode estar aqui, aí você está falando, oh, presidente, é isso e aquilo, você está detonando um cara lá e está recebendo as bombardeadas suas, viu? Essa transferência energética faz com que Ele está com você, né, para ele receber. Hein? Para ele receber, ele tem que entrar em ressonância com você. Tem que estar em ressonância, né? Mas você sabe, né, que esse pessoal não anda bem. Para receber uma bombardeada, meu amigo, é fácil, né? Se bem que eles têm uma proteção espiritual, né? Estou falando de maneira geral, dos... Deve ter um campo de força ali potente, porque senão Sim. a pessoa é endoidada. Porque a carga que vai direcionada é para detonar. Eu tenho a impressão de que eles têm uma força, um campo de força muito forte ali, para poder proteger, né? Tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Tem muito forte. Então, prosseguindo, né? Esta transferência energética faz com que o receptor sofra influência da energia vinda de fora. Seu estado mental varia para melhor ou para pior. Sua frequência fundamental se eleva ou se rebaixa segundo as características do influxo indutor. Então, essa energia pode ser modulada, né? Nesse processo de ressonância vibratória, intencionalmente. Aí pode acontecer mesmo de maneira inconsciente, né? Como acontece em muitos casos de bolsões astrais, né? O espírito nem sabe que a pessoa está reencarnada, mas está ali vivenciando naquele monoideísmo e está disparando os bombardeios e o cara sentindo. Se for rebaixada a frequência, o receptor haverá de se sentir mal e, conforme o estado de desarmonia que o abaixamento provocar, poderá até adoecer. Há nisso gradação, conforme a potência do influxo indutor. Desde a sensação de cansaço para a de peso nos membros e na cabeça, evoluindo para o mal-estar geral, náusea, até atingir o estado mórbido declarado. Quando o influxo eleva a frequência fundamental do receptor, dá-se o contrário. Há de se sentir muito bem, leve e lúcido. Isso aqui também está relacionado com a 8ª lei da apometria, que é a lei do ajustamento da sintonia vibratória. Certo? Aplicado como técnica para você, muitas vezes, você quer facilitar que o médium tenha conexão com o mentor, com o espírito elevado, né, que possa ali se manifestar. Ele eleva a frequência do médium para fazer essa conexão. Você quer facilitar o acoplamento, a manifestação de um espírito mais denso. Aí ele abaixa a frequência do médium para que possa se manifestar. Tá? São os mesmos fundamentos. Ok? Só que de uma maneira, né, nessa parte aí que eu falei, organizada, né? Existe uma técnica que está sendo aplicada ali. O enunciado dessa lei descreve que o êxito de um tratamento desobsessivo está em alcançar e resgatar os desafetos em sofrimento, sintonizados à personalidade do passado do consulente. A onda mental do espírito sofredor, fixado na ideia de sofrimento ou de vingança, alcança a pessoa alvo, esteja ela onde estiver, em qualquer tempo ou espaço, através da sintonia permanente que liga a vítima ao seu algoz.
ficam, aí entre colchetes que eu coloquei, né, os desafetos, né, espirituais, cegos pelo ódio que alimentam, sem perceber que os seus algozes já não vivem mais na época em que desencadearam as desavenças. Essas, muitas vezes, pertencem a um passado bem distante. Entretanto, para o perseguidor de hoje, que foi a vítima de ontem, o tempo não avançou, porque mantém a ideia fixa na vingança. Os assistidos, vez por outra, sofreram o impacto das irradiações das ondas mentais realimentadas pelas lembranças produzidas por suas vítimas que sustentam uma linha de sintonia permanente com aqueles que os feriram. Esses desencarnados, necessitados de auxílio, acreditam que encontrarão a paz quando o reajuste com os seus algozes se der pela lei da imposição de sofrimentos semelhantes ou maiores do que aqueles dos quais foram alvo. Então, ele está ali na ideia fixa, monoideísmo, né, vivendo aquela situação do passado, a pessoa já encarnou e bombardeando lá, né, a suposta vítima, né, que naquela época foi algoz. Como ele fala aqui, né, isso me fez lembrar um episódio do Diálogo com os Espíritos, um programa feito pelo Jefferson Viscardi, em que ele entrevista o obsessor, e o obsessor queria impor o mesmo sofrimento que ele passou, né? É isso que eles querem, né? Que normalmente, né, impor, né, toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação que ele sofreu no passado. Recordamos aqui e reforçamos que as alternâncias no comportamento emocional de um assistido podem indicar a presença ou a sintonia com espíritos de diferentes épocas, influenciando a distância ou consulente. Nesses casos, quando realizamos uma intervenção nos registros da memória do consulente, encontraremos as personalidades que deram origem a essas perturbações, que agora repercutem sobre a personalidade atual. O consulente, sem o resgate de seus desafetos, está sujeito à influência dos espíritos retidos nos bolsões kármicos ou daqueles em sofrimento, que vagueiam pela erraticidade. Erraticidade é, segundo o conceito espírita, né, o período entre vidas, né, entre encarnações. Essa influência interfere nos procedimentos de revitalização, que não alcançarão o efeito desejado pelos seus aplicadores, sem que antes façam o resgate desses espíritos. A energia destinada ao enfermo poderá ser desviada e absorvida pelos seus desafetos, em razão da sintonia que possuem com eles. Então, se a pessoa está nesse processo obsessivo, vários espíritos presos ali mentalmente no passado, o que é que acontece quando o paciente ele tenta se revitalizar? Toda essa energia, segundo aqui é explicado, né, é desviada. Termina não chegando, não produzindo o efeito que se espera no consulente. Porque ele está ligado a outros espíritos por uma faixa vibratória que, digamos, o processo, né, ele termina perdendo essa energia revitalizante que seria para chegar no consulente. No próximo encontro, nós vamos continuar a partir daqui, falando sobre os bolsões kármicos. Tem as técnicas também, né, que o Vitor Ronaldo ele sugere na hora de abordar um bolsão kármico. E aí nós terminamos essa parte, é bem interessante, tá? Eu achei bem interessante. E importante, né, para quem tem planos para trabalhar com apometria, tá? A gente continua no próximo encontro. Pois é, turma. Mas que bom, viu? Tá com vocês aí.
Estamos juntos. Alguém queria fazer a prece de encerramento? Nosso orador aí oficial, vai, Tico. Vamos lá, meus amigos. Então vamos lá, né? Abrindo nossos olhos espirituais, iniciando-se agora uma semana muito produtiva, agradecendo ao nosso irmão Vandré por nos dar esse esclarecimento, esse estudo, aos nossos guardiões por estar aqui a todo momento e nesse momento, né, participando desta aula, inspirando também a gente também todo nesse processo, que assim nos resguarda para a nossa caminhada, para a nossa evolução, para esse socorro espiritual que desenvolvemos, né, a partir dessas eras e eras. Agradeço a todos, que assim seja. Assim seja, gratidão. Seja. Gratidão. Que assim seja. Seja, turma. Obrigada, Vandré. Gente, Obrigado, André. André. só vou ver vocês Boa noite. semana que vem ainda. Quarta-feira eu vejo você, Tiago.